abrir a Bíblia na carta de Tiago. Carta de Tiago, no capítulo 5. A partir do versículo 13. Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Essa passagem que Tiago fala da oração. Tiago escreveu essa carta para irmãos a quem ele denominou de 12 tribos da dispersão, como ele fala no começo da sua carta. Ele chama de 12 tribos. Então, o que nos leva a pensar, nos leva a entender que eram crentes que haviam saído do judaísmo. Eram judeus agora cristãos, por essa terminologia que ele usa, né, de 12 tribos da dispersão. Irmãos que estavam passando por dificuldades. É uma carta muito parecida com a primeira carta de Pedro, no seu contexto. Né? Pedro fala muito sobre o sofrimento, a postura do crente em meio ao sofrimento, e Tiago vai falar de uma vida cristã que produz obras, a verdadeira fé que produz obras, não para que se seja salvo, mas porque já se é salvo. É o que Tiago fala bastante nessa sua carta aqui, mostrando que a fé sem obras é uma fé morta. E agora, chegando ao final da sua carta, os crentes, vai mostrar que a oração, ela não é uma ação isolada de relacionamento. Ele vai mostrar que a oração, ela não é uma prática religiosa desprovida de significado. A oração também não é, irmãos, uma prática para aliviar a consciência. Não é? Como que a gente alivia a consciência? A gente diz assim, eu vou orar por isso. Quando alguém faz um pedido de oração, a gente pode deixar que eu vou orar por isso. E aí você ora por aquilo, e aí a sua consciência fica tranquila, porque você cumpriu aquilo que você disse, e você orou por aquilo. Mas o temor que nós temos que ter, uma preocupação que nós temos que ter, é não fazer da nossa oração uma prática desprovida de um significado mais profundo, de um conhecimento verdadeiro a respeito de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, e o que significa para Ele quando nós nos dirigimos a Ele em oração. Deus, quem é o nosso Senhor, e o que significa para Ele quando nós nos dirigimos a Ele em oração. Para que não seja isso, né, apenas a transformação de uma prática para aliviar a nossa consciência. E aí, pelo menos eu falei para o irmão lá que eu ia orar por ele, e orei por ele, cumpri o meu papel, e assim vamos em frente. Não é? E às vezes ela se torna, irmãos, como eu costumo dizer, apenas um botão que eu apertei, e de uma forma tão mecânica, né, como se fosse uma máquina em funcionamento, e eu vou lá e aperto aquele botão, porque eu acho que vai trazer o refrigerante que eu quero que saia lá, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado, e às vezes em que a palavra de Deus fala de oração, ela sempre procura, sempre nos mostra, né, que a oração, ela não é uma prática desprovida de significado. É por isso que o Senhor Jesus, quando os seus discípulos
por aprender com ele, né, a respeito da oração, ele disse que nós não deveríamos fazer como também fazem os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então veja, para os gentios, o que eles a quem ele se referiu como pessoas que não conhecem a Deus, não têm um relacionamento profundo com Deus, eles oram e acham que pela quantidade de vezes ou pela insistência eles vão conseguir o que querem. Não é? Então o Senhor Jesus não estava se referindo, quando disse isso, a pessoas que repetem o mesmo linguajar na oração, e muitas vezes, no contexto brasileiro, pessoas usam essa passagem de Jesus para dizer que os católicos estão errados porque eles rezam e fazem sempre a mesma reza. Não é isso que Jesus queria dizer, necessariamente. Pode-se corrigir esse tipo de atitude, mas o que o Senhor Jesus quis dizer é que os gentios oram sem entender o significado do que eles estão fazendo, eles fazem por repetição. É uma forma mecânica de fazer, vai fazendo, e acha que quanto mais você fizer, mais chance você tem de ter o resultado que você quer. Nós sofremos esse tipo de tentação. Não é? Pessoas às vezes pedem para você, sabendo que você é crente, que você vai na igreja, você fala, ore por mim lá. Não é? Aí ele fala, é uma tentativa, vai que dá certo. Né? Você que é crente lá na sua igreja, ore por mim lá. É isso que Jesus estava falando. Não é? E aí, se ele encontrar uma pessoa, talvez, de um outro credo religioso, também ele vai falar, faça lá a sua oração por mim lá também. Então ele vai atirar para todo lado, porque ele acha que quanto mais ele fizer, mais chance ele tem de obter resultado. Era algo assim que o Senhor Jesus estava dizendo quando falou desse assunto. E aqui Tiago vai falar da oração, e nós vamos ver que Tiago coloca aqui o peso, coloca aqui significado. Não é? Ele faz com que nós entendamos que a oração, ele faz com que nós entendamos que a oração ela tem que ter de fato sentido. Né? Então o que ele diz a respeito da oração aqui? Que a oração, irmãos, ela deve ser, por isso que ele coloca no imperativo aqui, faça a oração. Mais de uma vez ele faz isso, né? Ele coloca no imperativo porque a oração ela deve ser uma resposta do crente ao seu sofrimento. Ele diz no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. O sofrimento ele tem este efeito de nos conduzir a Deus, de nos levar ao Senhor. Então ele diz, quando você estiver sofrendo, qual é a primeira atitude que nós devemos ter? Orar. Faça a oração. O que ele está dizendo é que o seu sofrimento te leve ao Senhor. Te aproxime do Senhor, busque Ele, fale com Ele. Meus irmãos, veja, o que está acontecendo é a pessoa que está sofrendo, não é verdade? Ela está passando por aquilo, ela está com aquele sofrimento, então é algo para ela significativo. A palavra sofrimento aqui, irmãos, ela refere-se a maus sentimentos, inclusive. É uma palavra composta, não é? E ela significa sentimentos maus, sentimentos negativos, sentimentos pesados. É isso que significa a palavra sofrimento aqui. Não é? Tem a ver, inclusive, com paixão. A paixão na Bíblia, ora ela é positiva, ora ela é negativa, não é? Mas tem a ver com sentimentos que o coração humano produz. E ele está dizendo aqui de maus sentimentos, sentimentos mesmo pesados, profundos no coração de uma pessoa. Então essa pessoa sabe o que ela está sentindo, ela sabe o que está pesando sobre ela, e ele está dizendo, vá para o Senhor. Agora, uma pessoa que vai para o Senhor com esse peso do seu sentimento, agora, uma pessoa que vai para o Senhor com esse peso dos seus sentimentos, sentimentos estes negativos, como que ela vai para o Senhor? Como que ela vai? É algo para ela importante. E ele está dizendo que deve ser a primeira atitude do crente. Está sofrendo? Vai para o Senhor. Vá para o Senhor em oração. Vá lançar sobre Ele a sua ansiedade. Então, parte-se, irmãos, da ideia de que há um relacionamento com Deus aqui. Um relacionamento profundo com Deus. Uma ligação íntima com Deus. Por que vai para o Senhor? Porque ninguém melhor do que o Senhor sabe o que ele está sentindo. Sabe o que ele está passando. Então ele vai para o Senhor. E é interessante que ele faz aqui também, não é? O contraponto. Ele diz assim, está alguém alegre? Cante louvores.
Agora, louvor vai para quem, irmãos? Para quem vai o louvor? Para quem vai? De qualquer forma, a gente tem que ir para o Senhor. Então, se você está sofrendo, vai para o Senhor em oração. Está contente? Louve ao Senhor. É interessante esse cante louvores aqui, significa fazer música de algum jeito. Essa é a ideia, fazer música de algum jeito. Pode significar cantar, pode significar tocar um instrumento, tanger cordas, é fazer alguma música. Vá para o Senhor, expresse ao Senhor, não é em louvor a Ele, a alegria que você está sentindo. Aqui, por quê? Porque tudo nós sabemos que estamos debaixo da mão poderosa do Senhor, como a gente viu outro dia aqui em 1 Pedro capítulo 5. Tudo está debaixo da mão poderosa do Senhor. Estou alegre por causa do Senhor. Estou triste por causa do Senhor. Então, ambas as circunstâncias me levam a Ele. Eu vou a Ele em oração, eu vou falar com Ele, expressar para Ele aquilo que eu estou sentindo, tanto a alegria quanto a tristeza, quanto o sofrimento, tanto a alegria quanto a tristeza, quanto o sofrimento. Por isso ele diz, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Irmãos, é tão pessoal isso aqui, né? E um recurso tão à mão, é um recurso tão à disposição, não é? E Tiago vai terminar dizendo que esse recurso é poderoso. Ele é um recurso poderoso. Mas você vê que nós entramos numa rotina, irmãos, numa prática, que a gente perde a profundidade do significado da oração, do que é a oração. Às vezes a gente entra numa rotina assim e tratamos a oração como se fosse lançar uma sorte. Não é? E não é, ele tem peso, ele é significativo porque parte do nosso relacionamento com Deus. Então a oração, o sofrimento deve nos levar a Deus em oração. A oração é um meio pelo qual nós levamos a Deus a alegria, através dos louvores, ou seja, a tristeza, a angústia, o sofrimento através da oração. Mas um outro aspecto que Tiago fala a respeito da oração nessa passagem é que a oração ela deve ser um meio de discernimento, de discernir as coisas. Veja o que ele diz no versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Sabe o que ele está dizendo aqui, a oração? Não é, irmãos? Muita gente lê isso aqui e fala, não, eu vou chamar o presbítero da igreja aqui, ele vai orar e vai resolver o problema, como se a força estivesse no presbítero, como se a força estivesse no óleo. E aí deixa eu dizer aqui, irmãos, Tiago cita o óleo, a unção com óleo aqui, mas nós precisamos levar em consideração, e é por isso que eu creio mesmo que ele estava escrevendo a judeus cristãos, ou cristãos judeus, que estavam saindo das práticas do judaísmo, e uma das práticas do judaísmo era ungir pessoas doentes com óleo, porque aquilo simbolizava a presença de Deus, simbolizava a presença do Espírito Santo. Então tinha este aspecto. Alguns interpretam isso que era como se Tiago estivesse recomendando uma espécie de remédio. Também era usado como remédio quando havia ferimentos, quando havia untar as feridas. A gente ouve essa expressão na Bíblia, né? Vê essa expressão na Bíblia, como se fosse o uso de um medicamento mesmo. E os presbíteros chegariam lá na casa daquele irmão doente, fariam oração por ele, e ungiriam as suas feridas, ou ungiriam ele mesmo com óleo, não é? E como se o óleo fosse um remédio. Eu confesso a mim mesmo com óleo, não é? E como se o óleo fosse um remédio. Eu confesso aos irmãos que esta segunda opção me parece fraca, né? De que eles usaram, a questão ali era remédio mesmo. Não, pelo contexto de aquilo que a gente vê no judaísmo, né? Eu entendo que era o óleo mesmo, era ungir com óleo mesmo. No entanto, essa prática depois, quando a igreja se desgarra totalmente do judaísmo, ela cai. Não se vê mais a igreja praticando essa ideia de presbíteros ungindo com óleo, ainda que irmãos nossos, por quem nós temos carinho, né? E nos relacionamos em alguma medida, usem a prática de pastores, presbíteros, ungir pessoas com óleo mesmo, mas eu entendo que essa prática não nos é mais exigida, porque ela caiu em desuso, não é, ao longo da história da igreja,
E nós não cremos que um óleo vai ter algum poder ali para ter algum efeito sobre a vida da pessoa. Nós não cremos nisso, nós cremos na oração sobre a vida da pessoa. Nós não cremos nisso, nós cremos na oração. Não é agora, mas por que Tiago cita aqui a questão dos presbíteros ir até a casa de um doente e orar por ele, de um irmão doente e orar por ele, e depois Tiago acrescenta, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É porque um dos papéis do presbítero ali, vamos chegar a orar com o Gil e vai embora, é ele, junto com aquele irmão, buscar ao Senhor o discernimento do porquê ele está doente. Por que o Senhor fez isso acontecer na sua vida? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na sua vida? Será que isso que está acontecendo com você é causado por algum pecado que você cometeu? Será que o Senhor não está te disciplinando? Por isso que ele diz aqui, e a oração da fé salvará o enfermo, a salvação da alma, né? Ele não era um incrédulo, aqui era um crente, e aqui salvará o enfermo tem a ideia de tirá-lo daquele sofrimento que aquela enfermidade está causando sobre ele, e se ele cometeu o pecado, o Senhor vai mostrar isso para ele, e por isso que ele vai sair daquela situação, mediante o seu arrependimento, mediante a sua confissão até, por isso que ele vai falar depois, para confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Então, a ideia aqui, irmãos, é discernir. Você está entendendo o que significa quando nós nos dispomos a orar por alguém? Não, eu vou orar por você. E aí eu vou diante do Senhor, o irmão está doente, eu gostaria que o Senhor curasse ele. E muitas vezes a gente para aqui. Aí a gente está transformando a oração num mecanismo. É uma coisa mecânica mesmo. Senhor, nosso irmão está... É uma coisa mecânica mesmo. Senhor, nosso irmão está doente, eu sei que o Senhor tem poder para curar, então cura ele. Aí a gente diminui a oração. Diminuímos o significado dela. E a ideia quando nós oramos é dizer, Senhor, se o irmão, Senhor, precisa de uma correção do Senhor, que o Senhor o corrija, porque eu sei que toda a disciplina do Senhor que vem sobre os seus filhos, ela é amorosa, ela visa o bem dos seus filhos. Mas sabe, irmãos, por que às vezes nós transformamos a oração num mecanismo desprovido de significados? Porque nós achamos que toda enfermidade que recai sobre alguém, ela é vítima. Nós tratamos a doença como se fosse algo que vitimasse uma pessoa. Ela é vítima daquilo. Ela é uma vítima. Então nós vivemos num mundo, as doenças estão aí, os problemas estão aí, eles estão acontecendo, e então acontece com as pessoas. Então, se aconteceu com o meu irmão, ele é mais uma vítima dessa situação em que nós estamos vivendo, em que nós estamos sujeitos aqui a este mundo. Então o que eu faço? Senhor, cura ele. Cura ele. Você percebe como a gente diminui isso? E quando ele fala aqui dos presbíteros estarem lá, era inclusive para buscarem o discernimento do Senhor. Para saber se aquele irmão cometeu algum pecado, se tem algo na vida dele que talvez ele precise avaliar. Não significa, irmãos, que toda doença é resultado de pecado, mas há doenças que são resultado de pecado. Mas como crentes nós não negamos isso, nós não ignoramos isso, mas nós tratamos toda doença como se fosse causa corriqueira, sem perceber. Sabe por quê? Nós temos medo. Medo de pensar sobre isso. Então eu prefiro pensar que meu irmão doente não é pecado. Não pode ser. É a última coisa que eu vou considerar. E ele coloca aqui, Tiago, quando ele diz, está sofrendo, vai para o Senhor em oração. Vai para ele. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. E eles vão lá orar. E uma das funções dos presbíteros é ajudar a pessoa a entender. Não é ir lá e orar, cumprir minha obrigação. Se for o caso, até ungir com óleo lá, cumprir minha obrigação, acabou. Não. Ele está dizendo, vamos discernir. Vamos discernir isso aqui. Nós estamos sob os cuidados de um Deus
que sabe o número de fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Ele é tão preocupado conosco que sabe o número de fios de cabelo que estão. Preocupado conosco que sabe o número de fios de cabelo que há na nossa cabeça. Então, nós não podemos dissociar isso da nossa oração. Então, quando nós vamos a Ele, nós vamos a alguém que é soberano, poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, gracioso, amoroso e que me conhece profundamente. Muito melhor do que eu. E então é ir a Ele com esse sentido, né? Por isso é que ele diz que quando essa oração, ele chama de a oração da fé, ela vai salvar esse enfermo, ou seja, vai tirá-lo daquela situação e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. É tratamento de pecado mesmo aqui, não é? No que Tiago inclui aqui nesta passagem aqui. Então, por isso ele coloca assim, não é que eu entendo aqui que a palavra ele coloca assim, não é que eu entendo aqui que a palavra discernimento resume bem isso, né? É discernir o problema. E nós precisamos do discernimento sempre, de discernir as coisas. O que é discernir é enxergar aquilo que à primeira vista eu não estou enxergando, é buscar enxergar, buscar compreender o porquê aquilo está acontecendo, né? E reitero, não significa que toda doença será causada por pecado, né? Nós sofremos as intempéries desse mundo, sofremos mesmo o fato de estarmos debaixo de um mundo contaminado pelo pecado e cujas enfermidades são resultado do pecado geral da humanidade. Mas há doenças que são por causa de pecados específicos. Não é? E Davi nos parece recebeu isso quando ele pecou com Batseba e ficou 1 ano naquela situação toda lá, e ele refere-se a si mesmo como se ele estivesse doente. Ele diz: não há parte sã na minha carne, a tua mão pesa sobre mim de dia e de noite, eu estou angustiado. E aí ele tomou uma decisão: confessarei o meu pecado, eu não mais o ocultarei diante de Deus. E então ele recebeu o alívio naquela situação. Então, a oração também ela tem que ter esse propósito de buscar ao Senhor o discernimento das coisas, porque o Senhor tem permitido acontecer o que está acontecendo. E terceiro, irmãos, a oração, ela é o poder do justo. A oração deve ser uma resposta a sofrimento, a oração deve ser um meio de discernimento, e a oração é o poder do justo. Então, a partir do versículo 16, Tiago ele nos diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Meus irmãos, aqui não é oração forte, né? Essa oração forte que eu quero dizer, nesse sentido que ganhou popularidade aqui no nosso ambiente, nosso contexto evangélico, né? Não, o camarada ali tem uma oração forte, já se ele orou, o negócio resolve. Não é isso que Tiago está dizendo, né? O que ele está dizendo, né, é que é uma oração que resulta do conhecimento de duas pessoas. São duas pessoas que se conhecem, que têm relacionamento umas com as outras e uma ora pela outra. Veja, porque parte de um contexto de confissão de pecados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E quando isso acontece, significa que há um relacionamento entre nós, então nós oramos uns pelos outros. E Deus, quando quer, cura enfermidades nesse contexto. Cura enfermos. Não é? E aí ele diz, por quê? Cura enfermos. Não é? E aí ele diz, por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isso aqui parte, irmãos, de relacionamento uns com os outros. Um relacionamento profundo de uns com os outros. É o contexto da igreja aqui, o contexto inclusive da igreja local. Então não é uma oração forte e nem a oração de uma pessoa em específico. Não é aquela pessoa que vai orar e aquela pessoa, por ser quem ela é, aquela oração vai ter aquele resultado. Não, quando ele coloca aqui, né, muito pode por sua eficácia a súplica do justo, irmãos, ele está dizendo aqui que
uma oração, ela é poderosa, ela é forte, né? A palavra aqui, muito pode, na verdade, literalmente, essa expressão significa tem muita força. É isso que ele está dizendo. A oração feita nesse contexto, onde nós temos relacionamentos profundos uns com os outros, ao ponto de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, quando a oração se põe nesse contexto, significa que ela é feita por justos. Pessoas justas diante de Deus. Pessoas que estão lidando com o pecado da forma como ele tem que ser lidado. Pessoas que estão encarando com seriedade o pecado, não estão fazendo pouco caso dele. E então essa oração será feita por justo. Tanto aquele que pecou, quanto aquele que ouve a confissão, ambos enxergam o pecado com o temor com o qual ele deve ser visto, enxergado. E então a oração surge ali, é uma oração de justos. Lembra, justo na Bíblia não é perfeito. Não é? O justo na Bíblia não é uma pessoa perfeita, é alguém que creu em Jesus Cristo e a justiça de Cristo foi colocada sobre ele, então ele foi declarado justo. Ele em si mesmo não é perfeito. E aí, Tiago, o Espírito Santo está nos dizendo que a oração dessas pessoas, a oração destes justos, elas podem muito em sua eficácia. Elas têm força. Força. Irmãos, você está entendendo? A diferença de você orar por um irmão que você conhece, que você tem relacionamento com ele, e você conversou com ele, inclusive, sobre aquele motivo pelo qual ele pediu para você orar por. Você conversou com ele. Vocês juntos estão tendo temor do Senhor. Aí quando você ora por ele, com base nisso, essa é a oração de um justo. E aí, Tiago diz que ela é forte. Ela tem muita força. E ela produz resultados, obviamente, sobre a graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Ela é eficaz. Significa que ela traz resultados. Você percebe que não é lançar sorte? Você percebe que não é lançar sorte? Não é uma prática religiosa desprovida de significado? E envolve, inclusive, comprometimento. O que acontece aqui é que alguém que resolve orar pelo seu irmão, nesse contexto, assume uma responsabilidade. Ele se torna um responsável, porque ele ouviu o irmão. Ele escutou seu irmão. Ele conversou com seu irmão. E agora ele vai orar pelo seu irmão. E aí ele então tem um compromisso com esse irmão agora. Ele está comprometido com ele. Por isso que ele diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Esse verbo, irmãos, suplicar no Novo Testamento, ele tem dentro dele, ele é paralelo, né? Ele é o verbo que vem de um substantivo. E necessidade é uma necessidade mesmo. Quando aparece essa palavra no Novo Testamento, significa algo imprescindível. Algo que a pessoa não pode ficar sem. Lembra quando Jesus disse para Nicodemos? Não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus? Jesus estava dizendo, se você não nascer de novo, você não entra. É imprescindível que você nasça de novo para entrar no reino dos céus. Jesus usou essa palavrinha. E quando aparece a palavra súplica, é essa palavra necessidade, como se tivesse sido transformada num verbo. Então eu vou orar, suplicar, porque esse irmão tem uma necessidade. E eu já discerni qual é a necessidade dele. Eu sei o que ele precisa e vou apresentar, eu sei o que ele precisa. Como que eu vou chegar a essa conclusão? É só porque ele falou, ore por mim porque eu estou doente? Ore por mim porque eu estou desempregado? Ore por mim porque aconteceu isso? Ore por mim porque aconteceu aquilo? Ore por mim porque aconteceu isso? Não. Porque alguém que está doente, necessariamente, pode ser que ele não precise de uma cura. Pode ser que ele precise de outra coisa. Entende? Envolve um compromisso, envolve um relacionamento de uns para com os outros. De conhecê-lo, ter pensado sobre o problema, ter compartilhado com ele, dar o ouvido para ele, ele fala.
E inclusive questionaram, meu irmão, como é que está a sua vida? Como é que você está com Deus? Há alguma coisa que você deveria falar? É responsabilidade, não é? É uma responsabilidade, não é responsabilidade, não é? É uma responsabilidade, não é? Mas é isso que significa a palavra súplica. A palavra súplica significa clamar por uma necessidade, né? E necessidade tem que ser necessidade mesmo, irmãos. Tem que ser necessidade mesmo. Eu me lembro que eu li um sermão de 1951. E eu gosto de ler sermões antigos assim. E aí no sermão, né, foi um sermão transcrito, ele foi pregado verbalmente, ele foi transcrito, foi transformado num livro, e eu li o livreto, né, um livreto. E aí ele está falando exatamente de necessidade, ele cita o exemplo de uma jovem, em 1951. Ele disse que viu a jovem passando assim com algumas amigas e entrando de uma lanchonete, e ela disse assim: eu preciso de uma Coca-Cola, senão eu morro. Aí você acha que Coca-Cola é uma necessidade? Mas nós pegamos a palavra necessidade também, e a superficializamos. Desejos nossos nós tratamos como necessidade. E Deus está preocupado com as nossas necessidades. Quando orares, entra no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Porque Ele sabe do que tendes necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. Então eu quero entender como necessidade aquilo que Deus define como necessidade. E é isso que a gente busca em oração. O que é necessário? O que ele precisa? O que eu preciso? Não é? Quando Tiago diz assim, muito pode por sua eficácia a oração de um justo, ele está pensando nisso. A súplica de um justo. É porque eles são justos. E o que os fazem justos? Tratar as coisas com profundidade, né? Tratar mais profundamente. E aí, tanto é que Tiago, ele cita o exemplo aqui de Elias. Olha o que ele diz a respeito de Elias. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas o que ele diz a respeito de Elias aqui? Você acha que Elias era o cara? Aquele é da oração forte. Ele diz que Elias era igual a mim, igual a você. E aliás, quando ele diz assim, ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, ele está dizendo que Elias era sujeito aos mesmos sofrimentos que nós, às mesmas reações que nós temos diante das dificuldades que se nos apresentam. Elias era igual a você, igual a mim. Ele não era um super crente. Aliás, quando a gente lê lá em 1 Reis 17, 18, 19, a gente vai ver que Elias era um fraco, que se entristeceu, pediu. Não tinha nada de super crente, mas era um justo, um homem justo. E ele diz que Elias orou com instância. Né? E aqui é interessante quando diz que orou com instância, como no grego aqui, ele diz assim, Elias com oração orou. É isso que significa literalmente. Elias com oração orou. Por isso que na tradução foi orou com instância. Agora, irmãos, quando você lê lá em 1 Reis 17, 18, 19, você não vê Elias orando. Não está escrito lá que ele orou. Está escrito lá que ele profetizou. Ele chegou para o rei Acabe e falou: Acabe, tão certo como vive o Senhor, nos próximos anos não vai cair nem orvalho e nem uma gota de chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. Ele coloca na primeira pessoa mesmo. É a minha palavra. Não vai cair uma gota de chuva aqui. É a minha palavra. Não vai cair uma gota de chuva aqui nos próximos anos. E durante 3 anos e meio não choveu. Agora, irmãos, eu não sei a ordem das coisas. Eu não sei como é que Elias orou. Eu sei que ele orou porque o Espírito Santo revelou para Tiago aqui. E revelou para nós por meio de Tiago, que ele orou. Lá em 1 Reis não está escrito que ele orou. Então eu não sei a ordem das coisas. Se ele orou primeiro e profetizou, ou profetizou primeiro e depois orou. Mas eu sei que Elias foi para o Senhor e falou: Senhor, vou falar a minha palavra lá. Vou falar. Então o Senhor me ajude. E ele insistiu: Senhor, eu vou profetizar que não vai chover. Então o Senhor, por favor, feche os céus.
Não deixa cair chuva, porque senão eu vou passar por mentiroso. É a minha palavra, Senhor. Então eu estou pedindo ao Senhor. Ou então Elias chegou lá e profetizou primeiro. Ó, durante os próximos anos não vai chover aqui. Aí, Senhor, falei que o Senhor mandou falar. Falei lá que não vai chover. Cerre o céu. Não deixa chover. Porque eu falei lá, o Senhor mandou falar. Eu falei, agora é com o Senhor. Eu não sei, irmão, se ele profetizou primeiro, orou depois, ou orou primeiro e profetizou depois. Eu só sei que ele orou. E insistentemente, para que o Senhor fechasse o céu. E o Senhor fechou o céu. Não choveu. Houve fome terrível na terra. Fome terrível. Durante 3 anos e meio. E aí o Senhor o alimentou através de corvos, o alimentou através de uma viúva, e na casa de quem ele mesmo orou, e o Senhor multiplicou o alimento, e depois de 3 anos ele orou de novo, e aí choveu. Aí de novo ele, Senhor, falei que ia chover, hein? Então o Senhor passa a chover. Eu falei. Ou então, Senhor, o Senhor mandou eu dizer que ia chover, agora falei, então vamos lá. Agora falei, então vamos lá. Faça chover, porque assim é a tua palavra. E ele cita como exemplo para nós, para mostrar que a oração de um justo, ela tem efeito. Ela tem efeito, ela tem peso, significado, irmãos. Que assim sejam as nossas orações diante do Senhor. Que nós, sempre que formos tentados, e nós sofremos essa tentação o tempo todo, irmãos, o tempo todo. Não é? Talvez as suas próximas orações, na sua próxima hora, nos seus próximos minutos, você vai se lembrar disso e você vai ter esse temor. Mas facilmente depois nós nos esquecemos e caímos na rotina de novo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, para que a nossa oração ela tenha significado, né? Ela não seja apenas uma prática vazia. Amém? Então nós vamos orar, vamos ter o nosso tempo de oração, vamos nos dirigir, que o Senhor nos ajude.